Vamos abrir a Bíblia agora? Vamos meditar nas Escrituras. Abra sua Bíblia, por favor. 1 João, capítulo 5, versículo 1 a 5. 1 João, capítulo 5, versos de 1 a 5. Nascidos de Deus. Diz assim, irmãos, a palavra do nosso Senhor. Todo aquele que crer que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Alguém já disse que a cobiça é a mãe do pecado e a avó da morte, né? Tiago fala isso no capítulo 1, a partir do versículo 13 em diante, diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça quando essa o atrai e o seduz. E a cobiça, depois, ela dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Então, a morte é filha do pecado, que é filha da cobiça. Então, a cobiça é mãe do pecado e a avó da morte. Se a morte nasce por causa do pecado, que foi dado à luz pela cobiça, o cristão ele nasce de Deus por meio da fé em Jesus Cristo. E se o nascimento do pecado traz a morte, o nascimento de Cristo para a morte trouxe vida e vida eterna a todo aquele que nele crê. E se o pecado foi gerado pela cobiça, a nossa vida também foi gerada pela cobiça ou pelo desejo de Deus. Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar, pagar o preço do nosso pecado em nosso lugar, para que pela fé nele, eu e você pudéssemos ter vida e vida eterna. O desejo pelas coisas deste mundo tem levado muitos ao pecado e à morte. Mas quando nós entendemos o amor de Deus, o amor por Deus nos leva tanto a uma vida de piedade, uma vida de santidade, como também a própria vida e vida eterna. Entenda a vida aqui no sentido mais amplo dessa palavra, vida plena, vida abundante. Deus ele nos abençoa com vida abundante, sempre por meio do seu Filho. Agora, como saber se de fato eu sou nascido de Deus e tenho a vida eterna? A gente tem visto, meus irmãos, que o Evangelho de João, ele foi escrito para que as pessoas pudessem crer em Cristo e, crendo em Cristo, pudessem ter vida eterna. Mas a epístola de João, ela foi escrita para provar quem de fato tem essa vida eterna, quem de fato crê em Jesus, por meio de prova doutrinária, moral e também social. E o nosso texto novamente traz à luz essas ideias. O nosso texto diz que o nascido de Deus, ele crê em Jesus como Messias, ama a Deus e os seus filhos e também vence o mundo. E a maneira mais fácil de avaliar a minha posição espiritual é por meio de duas coisas. A primeira delas é a minha declaração de fé. E essa declaração de fé, de acordo com o nosso texto, pode ser feita por qualquer um. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. É todo aquele. É para qualquer um. Todos podem declarar e todos podem crer que Jesus é o Cristo. Existe um convite, existe uma declaração de fé que é ampla e abrange todas as raças, tribos, línguas e também nações. Todo que crê, meus irmãos, é salvo. A salvação é somente para aqueles que creem. Somente os que creem é que são nascidos de Deus. Pode ser qualquer um, pode ser todo que, mas todo que crê é nascido de Deus.
todo que é gerado de Deus, todo que é nascido de Deus, tem vida eterna. O convite é para todos, mas a salvação é somente para aqueles que creem em Cristo e o recebem como seu Salvador. Nós sabemos em João 1,12 o que a palavra de Deus nos diz. Diz que todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem ou de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram da vontade do homem, nem da carne, nem do sangue, mas nasceram de Deus. Muitos rejeitam a Cristo, amam mais as trevas do que a luz, mas a Bíblia diz que aqueles que o recebem também o poder de se tornarem filhos de Deus. O texto aqui de João 1:12 e 13 nos esclarece grandes verdades espirituais a respeito desse privilégio. E olha o texto. Veja a quem é dado o privilégio de ser filho ou filha de Deus. O texto deixa claro que, meus irmãos, não nascemos filhos. Não. Diz também que é necessário crer e receber a Cristo para se tornar filho de Deus. Também afirma que é um status e um poder que é concedido e que é uma ação que parte não da vontade do homem, da carne, do sangue, mas parte da vontade de Deus. Então, quando alguém fala, todo mundo é filho de Deus, não é isso que a Bíblia ensina. Não, de jeito nenhum. É necessário receber a todos quanto o receberam. Deu-lhes o poder de se tornarem, porque não eram, filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Essas pessoas não nasceram por causa de uma linhagem genética do sangue, da vontade do próprio homem, não. O texto vai dizer que nasceram de Deus pela vontade de Deus. É isso que o nosso texto, ele afirma aqui para a gente. Agora, a respeito do conteúdo da fé, é necessário crer, mas crer em quê? O nosso texto diz que é necessário crer que Jesus é o Cristo, o Messias. O versículo 1 diz isso. E também diz, no último versículo, que quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Então é necessário crer em Jesus como Messias, e é necessário crer em Jesus como o Filho de Deus. Jesus, ele é o Filho de Deus. Werner de Boer, ele disse o seguinte: Jesus é o Cristo. Isso significa, esse homem, Jesus de Nazaré, que no início da era presente vivia no pequeno lugarejo da Palestina, que padeceu e morreu na cruz como criminoso, é o Rei da eternidade, o Senhor da minha vida e o Consumador do mundo. Quem consegue crer nisso? Nenhum ser humano racional. No entanto, é crido ao longo de todos os séculos, em todos os povos e todos os quadrantes da terra. É crido de tal maneira que pessoas empenham a vida por essa fé. João afirma que aconteceu algo tremendo a essas pessoas, por mais insignificantes que possam parecer, são nascidas a partir de Deus. Unicamente por isso podem crer e creem. Por causa da ação de Deus. Quem pode crer em Jesus? Quem pode crer que Deus se fez homem e habitou entre nós? Quem pode crer que aquele que é eterno entrou no tempo, se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós numa cruz, ressuscitou e reina glorioso? Quem pode crer? Ninguém, racionalmente. Mas muitos creem, porque Deus tem colocado essa fé no nosso coração. Deus tem nos feito olhar para Jesus e ver quem de fato Ele é. João aqui não só quer trazer novamente a lembrança da igreja, a prova doutrinária e cabal que define quem de fato é nascido de Deus, como também mais uma vez repudiar o falso ensino do gnosticismo e também do docetismo, que não afirmava que Jesus era o Cristo, mas que o Cristo veio sobre ele no batismo e o deixou na crucificação.
E João está novamente repudiando esse ensino, dizendo, não, ele é o Messias, ele é o Cristo, e não só é o Cristo, ele é o próprio Deus encarnado, ele é o Filho de Deus, ele é Deus de Deus, ele é gerado de Deus, ele é luz de luz, ele é o Verbo que se fez carne, que os nossos olhos viram, nossos ouvidos ouviram, e nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. Esse é Jesus. Como eu posso ter certeza que sou nascido de Deus? Como eu posso ter certeza que recebi o poder de me tornar um filho de Deus, que eu não sou um bastardo? Como eu posso ter essa certeza? Por meio da minha declaração de fé. Deus agiu em mim, infundiu no meu coração fé suficiente para dizer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E por meio dessa declaração, eu nasci de novo. Por meio dessa declaração e toda a implicação que vem dessa confissão, eu recebi o poder de me tornar um filho de Deus. E não sou apenas chamado filho de Deus, mas eu sou de fato filho de Deus e recebo todos os privilégios de filho. Eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Faço parte da família de Deus. Se antes eu não tinha misericórdia, agora eu alcancei misericórdia. Se antes eu não fazia parte da família de Deus, agora eu faço parte da família de Deus. Eu sou nascido de Deus. Jesus veio ao mundo para morrer numa cruz por mim. Deus se fez homem para salvar os pecadores. E todo aquele que crer nele, todo aquele que invoca o nome do Senhor, esse é salvo, esse é nascido de Deus, esse é filho de Deus, esse tem vitória sobre o mundo. Que coisa maravilhosa. Agora veja, irmãos, é necessário, de acordo com o nosso texto, crer. Todo aquele que crê ser Jesus, o Cristo, é nascido de Deus. Espera aí, quem é nascido de Deus? Perguntinha indutiva, retórica, normal, simples, que qualquer criança, eu acho que o João Vitor ali, se eu perguntar, o João Pedro, ele vai responder. Ele vai responder. Todo aquele que crê ser Jesus, o Cristo, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. Perguntinha, quem é nascido de Deus? Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo. Quem não crê que Jesus é o Cristo, não é nascido de Deus. Não faz parte da família de Deus, não foi gerado por Deus. Então, o que é necessário? Fé. E aí, a gente é confrontado agora, porque para que pessoas tenham fé, elas precisam ouvir, e para que pessoas possam ouvir, alguém precisa pregar, e para as pessoas pregarem, elas precisam ser enviadas. Como diz as Escrituras, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Então as pessoas são enviadas, normalmente por uma igreja. Essas pessoas enviadas, elas pregam. Eu prego com a minha vida, está errado. Está errado. Viva, mas pregue. Abre a boca, porque aprove Deus salvar os homens pela loucura da pregação. A pregação é loucura para os que se perdem, mas é poder de Deus. É poder de Deus. O Evangelho é poder de Deus para salvar a todo aquele que crê. Tem que crer. As pessoas pregam, os outros ouvem, porque ouvem podem crer, e porque creem podem invocar o nome do Senhor e então serem salvas. Por que enviamos Samuel para o Panamá? Para que ele pregue, para que pessoas ouçam, creiam, sejam salvas. Porque investimos recursos financeiros apoiando missionários no mundo inteiro. Porque queremos investir também no Panamá ainda mais. Porque estamos investindo em picos. Para que pessoas ouçam o Evangelho, creiam, sejam salvas, sejam nascidas de Deus. Para isso, irmãos, eu e você precisamos pregar. Precisamos abrir a nossa boca onde nós estamos e falar de Jesus. Não podemos ter vergonha
de nos associarmos com o Rei do Universo. Não podemos ter vergonha de falar de Jesus, porque o maior presente que alguém pode dar para alguém nesse mundo é o caminho da vida eterna. E esse caminho é por meio de Jesus. Ah, pastor, mas eles têm a revelação geral. Revelação geral aponta para Deus, mas não fala da redenção, não fala do pecado, não fala do sacrifício de Cristo, não fala. Deus dá a se conhecer em todas as culturas, dá sim. E cabe ao missionário pegar os elementos da cultura e da revelação geral para apontar para o sacrifício de Jesus. Porque somente o que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Somente aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Precisamos pregar. E eu louvo a Deus porque nessa igreja Ele tem levantado pessoas durante os anos para serem arautos dEle em vários lugares do mundo. Hoje pela manhã conversei com um pastor sul-coreano. Tem uma irmã nossa, não vou dizer o nome dela a partir de agora, não posso mais falar o nome dela. Nem dizer para onde ela quer ir. Tem uma irmã nossa que está indo agora viajar, se preparar, visitar o campo, ver o terreno. Uma irmã que preferiu, talvez, até sofrer maus tratos com o povo de Deus ao usufruir de prazeres transitórios do pecado. Porque visa a obediência, o galardão, a missão. Disposta a ir para um lugar que persegue os cristãos terrivelmente, para anunciar a Jesus e a salvação que há nele. Da nossa igreja. Que coisa boa. Que coisa boa. E como nós precisamos orar mais para que Deus alcance os povos. Como nós precisamos orar mais para que Deus nos dê amor pelos perdidos. Como precisamos orar mais para que Deus use a nossa vida onde nós estamos. Como precisamos orar mais para que Deus nos faça desmamar desse mundo. E mesmo que venhamos aproveitar dos dons de Deus e das bênçãos que Deus nos dá neste mundo, não amarmos esse mundo a tal ponto de negligenciarmos a grande obra que Ele nos chamou a realizar. A investir financeiramente também para que outros possam ir onde eu e você não estamos indo. Precisamos fazer mais. Precisamos fazer mais. Em segundo lugar, segunda maneira que eu posso avaliar a minha situação espiritual, além da minha declaração de fé, é a minha demonstração de fé. João vai falar aqui sobre o amor por Deus. Ele vai dizer que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama aquele que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então, como é que eu sei da minha situação espiritual se de fato eu sou nascido de Deus? Simples. Eu não só tenho fé e declaro a minha fé no Cristo que é Jesus e o Filho de Deus, mas também eu amo a Deus. A segunda parte do versículo 1, ele vai ligar a fé ao amor. Um não pode existir sem o outro e juntos demonstram a vida espiritual vibrante do Filho de Deus. João Calvino afirma que, já que Deus nos regenera mediante a fé, necessariamente Ele deve ser amado por nós na qualidade de Pai. Werner de Boer diz que João evidencia o indispensável nexo interior entre fé e amor. Quem experimentou a transformação da sua existência pelo nascimento a partir de Deus, agora está apegado a Jesus mediante uma fé viva. E esse ama o que gerou essa nova vida. Não tem ninguém que tenha sido nascido de Deus que não ame a Deus. Nós precisamos amar o nosso Pai. Precisamos abandonar os ídolos, a idolatria e tudo que antes nos cativava
e agora deixarmos de lado e mudarmos totalmente o nosso anseio, o nosso apego, o nosso amor, a nossa satisfação, a nossa adoração. Paulo reconhece a eleição dos crentes de Tessalônica quando afirma que não só eles estavam vendo, mas que por toda a Macedônia e Acaia, as pessoas estavam compartilhando como esses crentes haviam abandonado os ídolos e tinham passado agora a servir ao Deus vivo e verdadeiro e aguardar do céu a manifestação do seu Filho, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Toda a conversão, toda a verdadeira fé, não só implica em novo nascimento, mas no profundo amor por aquele que nos gerou. Todo aquele que é nascido de Deus ama a Deus. Ama a Deus. Todos nós precisamos nos deleitar no Senhor. Como a corça suspira pelas águas, assim, ó Deus, a minha alma suspira por ti. O salmista no Salmo 84, o seu pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Onde acolho os seus filhotes, eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Amor por Deus, profundo amor por Deus, é isso que nos distingue de Satanás. Na verdade, é só isso que nos distingue dele. Não, pastor, eu tenho fé, ele também. Eu venho no culto, levanto a mão e choro, ele também treme. Não, mas eu oro, ele também. Jesus, Filho do Deus Altíssimo, vieste nos atormentar antes do tempo, olha, os demônios oram. Não, mas eu uso palavras de exaltação, eles também, filhos do Deus Altíssimo, exaltam o nome de Jesus. Eles têm tudo que você tem. Eles não têm uma coisa, eles não amam a Deus. Eles não têm deleite em Deus. Eles estão perdidos, mas você está salvo. Precisamos amar a Deus, irmãos. Esse é o grande mandamento. Esse é o grande mandamento. Mas não é eu devo amar a Deus. Não. João não está fazendo uma exortação. Ele está fazendo uma constatação. Todo que é nascido de Deus ama aquele que o gerou. Não é uma questão, agora que você nasceu, você precisa amar a Deus. Precisa amar, não, você tem que amar. Você ama, é natural amar a Deus. Para aquele que é nascido de Deus. Paulo chega ao ponto de dizer, o amor de Cristo me constrange. Tem que constranger. Mas não só isso. Ele também fala sobre o amor pelos filhos de Deus. Filhos de Deus. Se eu amo aquele que me gerou, eu também amo todo aquele que dele é nascido. Todo aquele que é nascido de Deus tem que ser alvo do meu amor e precisa, de fato, ser amado por mim. Calvino diz que Agostinho e outros dos antigos aplicaram isto a Cristo, né? Amam aquele que dele é gerado, porque está no singular, então apontam para Cristo. Mas isso não está correto, né? Por quê? Porque o apóstolo, mesmo que ele use singular, isso inclui aqui todos os fiéis, e o contexto claramente vai mostrar para mim e para você que o seu propósito não era nenhum outro senão traçar o amor fraternal, a fé como a sua fonte. Aquele que tem fé, ele ama não só a Deus, mas ama também o seu irmão. Fé e amor são essencialmente inseparáveis. E na família de Deus, a fé em Deus e o amor para com Ele e com os seus filhos estão totalmente integrados. C.H. Dodd, ele comenta, não há dúvidas de que o autor acredita que o amor a Deus e o amor ao homem são tão inseparáveis que a presença de um deles é evidência da existência do outro. E esse amor é demonstrado quando um cristão, meus irmãos, em primeiro lugar, ele ama a Deus. É impossível amar os filhos de Deus sem amar a Deus, assim como é impossível amar a Deus sem amar os filhos de Deus. É o que a gente viu já em 1 João 4, 20 e 21. Todo aquele que diz que ama aquele que não vê, mas odeia aquele que vê, é um mentiroso. Como é que você diz que ama aquele que não vê, se você não é capaz de amar aquele que você vê? Eu só posso demonstrar meu amor a Deus quando eu amo meu irmão. Mas eu também só posso demonstrar meu amor ao meu irmão se de fato eu amo a Deus. Não é o amor que nos salva, mas ele é o apanágio dos salvos. O amor, ele sempre vai ser a apologia final do cristão.
Ah, eu sou um cristão. Então me mostre. Como? Amando. Não como o mundo ama, mas como Cristo nos ensinou a amar. O amor não é a causa, mas a evidência da nossa salvação. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido, mas todo aquele que ama ao que o gerou e ama, também ama aquele que dele é nascido. Esse é o mandamento de Deus, que nos amemos uns aos outros. E a Bíblia é cheio de textos, e João já nos colocou contra a parede várias vezes. Nisso sabemos que passamos da morte para a vida. Como? Como é que eu sei? Porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte, está na morte. É uma evidência. Amados, amemo-nos uns aos outros. Por quê? Porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama, ele é nascido de Deus, ele conhece a Deus. Ah, mas e aquele que não ama? Ah, não conhece a Deus. Por que não? Porque Deus é amor. Ah, entendi. Pronto, é isso. É isso. É tão simples que chega a assustar. Chega a assustar. Quem tem fé tem que ter amor. Amor por Deus e também amor pelos filhos de Deus. O amor é demonstrado pelo meu irmão, pelos filhos de Deus, quando o cristão, em primeiro lugar, ama a Deus. E quando o cristão também pratica os mandamentos do Senhor. Agora, sobre as práticas desse mandamento. A Bíblia diz que obedecer aos mandamentos revela o verdadeiro amor por Deus. Novamente, João vai declarar de forma direta, como fez em várias outras passagens. O amor a Deus não consiste em palavras, mas em obediência. E João reverbera as palavras do próprio Senhor Jesus, em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda ou os pratica, é esse o que me ama. Ah, eu amo a Deus, mas não guardo os mandamentos, o que é que a gente já viu aqui? É mentiroso. Eu amo a Deus, pastor, mas eu não consigo. Está mentindo. É igual o marido que chega, eu amo a minha esposa, mas não consigo deixar a amante. Está mentindo. Você não ama a sua esposa coisa nenhuma. Você ama o fato de estar casado e ter outra mulher. É isso que você ama. Se você amar a sua esposa, você vai dizer tchau para qualquer outra mulher. E vai se deleitar na sua mulher, vai se deleitar na sua esposa, vai investir no seu casamento. E mesmo quando ela envelhecer e tiver cheio de ruga e cabelo branco, você vai amar porque tem que amar. E quando passar a menina jovem, você vai dizer, eu não vou olhar porque eu fiz uma aliança com os meus olhos. E disse diante de Deus e de várias pessoas que iria amar a minha esposa até a morte, até o fim, e eu vou amá-la. Quem disse que amor é sentimento, é paixão? Amor é mandamento, é ordenança, é decisão. E nós precisamos amar a Deus obedecendo os seus mandamentos. Ah, mas é difícil, pastor. A gente vai ver que não é tão difícil assim. Não é tão difícil, porque os mandamentos de Deus não são penosos para aqueles que nasceram de Deus e amam a Deus. Não são penosos. Obedecer os mandamentos não deve ser algo pesado para os nascidos de Deus. De jeito nenhum. Essa afirmação está ligada ao fato de que nós vivemos a vida cristã por meio de Cristo. Lembra 1 João capítulo 4, versículo 9? Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo, a fim de vivermos por meio dele. Toda a vida cristã é vivida por meio de Jesus. Por isso, meus irmãos, é possível nós obedecermos os mandamentos de Deus e eles não podem ser pesados para mim e também para você. Calvino acertadamente disse que nesta passagem também aprendemos o que é a guarda da lei. Pois, se quando constrangidos somente pelo temor, obedecemos a Deus ao guardar seus mandamentos, estamos muito longe da verdadeira obediência. E assim a primeira coisa é que nossos corações sejam devotados a Deus em reverência voluntária, e então que nossa vida seja formada em conformidade com a norma da lei. Isto é o que Moisés quis dizer, quando ao dar um sumário da lei disse, agora, pois, ó Israel, que é o que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que o temas e que andes em todos os seus caminhos e o ames e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Agora, irmãos, existe alguma ocasião
em que os mandamentos de Deus podem de fato se tornar pesados? Sim, eles podem sim se tornar pesados se não amarmos a Deus com todo o nosso coração e passarmos a olhar, não olhar, mas olhar para os seus mandamentos, não como uma cerca de proteção, mas como barreiras que me impedem de ser feliz. Quando alguém coloca o amor pelo prazer fora de Deus, acima de Deus, cumprir os mandamentos sempre vai ser penoso, frustrante e enfadonho. Kistemark, ele disse que para a pessoa que se recusa a reconhecer Jesus como Filho de Deus, os mandamentos são uma ameaça à liberdade que o ser humano declarou para si mesmo. São empecilhos para o seu estilo de vida e uma constante fonte de irritação. Entretanto, Nicodemos falou muito bem no seu comentário que diz que quem ama Deus obedece a Deus com alegria. E é verdade. Tudo que você ama, você faz com alegria. Você tem prazer naquilo. Pegue você quando conheceu a sua esposa a primeira vez. Era um peso estar com ela? Era nada. Tu ficava contando os centavos porque queria comprar um presentinho para ela? Ficava nada, tu comprava. Tu queria sair toda hora, queria estar junto toda hora. Era assim. Mandava mensaginho, né? Eu passava lá no Palavra da Vida, pegava as pétalas de flor, fazia um coraçãozinho na pétala de flor, entregava para a Aline, ela colocava na Bíblia dela. Acho que até hoje ela deve ter essas pétalas aí guardadas. Escrevia cartinhas. A gente está apaixonado, a gente tem prazer, a gente ama estar junto. Nosso amor por Deus deveria ser algo tão forte, tão intenso, que fazer aquilo que Ele pede é extremamente agradável, não é um peso para nós. Até porque, irmãos, de acordo com as Escrituras, o Senhor coloca no coração do redimido, do salvo, do eleito, tanto o querer, como também a capacidade de realizar. Ele nunca vai pedir para mim e para você algo que Ele mesmo não nos capacite a fazer. Mas ele pode se tornar pesado também se não olharmos para os mandamentos, mas para as tradições e costumes mundanos. O Senhor Jesus disse: o meu jugo é suave, meu fardo é leve, Mateus 11:30. Mas os escribas e fariseus, eles faziam exigências desnecessárias ao povo judeu do primeiro século, exigências que a Bíblia diz que eles mesmos não eram nem sequer capazes de cumprir. Quantas vezes a gente está encarando os mandamentos de Deus, mas na verdade o que a gente está olhando não tem nada a ver com a palavra de Deus, mas com tradições e costumes mundanos, seculares, que impuseram sobre a igreja e sobre os crentes e que não tem nenhum tipo de respaldo bíblico, meus irmãos. E em terceiro, quando a gente quer agir na força do nosso braço e não por meio de Jesus. Lembre, como um ramo que está ligado à videira, a gente não precisa fazer força, a gente só precisa estar ligado a Ele. Se não estivermos nele, não poderemos fazer nada. Mas se nós permanecermos nele, Ele vai permanecer em nós. Vamos dar fruto, muito fruto, mais fruto e frutos que permanecem. Deus será glorificado na nossa vida, seremos reconhecidos como discípulos de Cristo, nossas orações serão atendidas e Deus vai encher o nosso coração de alegria. Leia João 15, o mesmo autor que escreveu isso aqui. Não podemos agir na nossa força. Deus nunca chamou a igreja para agir na sua força. Precisamos cumprir os mandamentos do Senhor. Esses mandamentos não são penosos para aquele que ama a Deus, para aqueles que entendem que os mandamentos são uma cerca de proteção e uma bênção que traz vida, e que Deus nos manda a obedecê-lo no poder que Ele dá. Lembra de Romanos capítulo 8, que foi impossível a lei no que estava enferma pela carne. Isso mesmo fez Deus enviando o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa e para lidar com o pecado. E com efeito condenou Deus na carne do seu Filho o nosso pecado para que o preceito da lei se cumprisse agora em nós, que não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. E os que se inclinam para a carne colhem morte, mas os que se inclinam, o penhor do Espírito é para a vida e paz. Todo aquele que tem o Espírito de Cristo pertence a Cristo, todo aquele que tem o Espírito de Deus pode fazer a vontade de Deus. Então, se está sendo difícil para você fazer a vontade do Senhor, é porque você está agindo na sua carne, na sua força e no seu braço, e Deus não te chamou para isso. Além disso, meus irmãos,
A Bíblia fala que a demonstração da fé está ligada ao meu amor por Deus, ao meu amor pelo meu irmão, mas também à minha vitória sobre este mundo. Quistemar que ele nos lembra que todos os que nasceram de Deus venceram o mundo e, portanto, já podem declarar essa vitória. Sabe que Jesus disse: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E como Jesus venceu o maligno nesse mundo e libertou o seu povo do poder de Satanás, assim a batalha já está decidida, mesmo que ainda não tenha terminado. E essa questão, meus irmãos, da vitória do cristão, ela está baseada em duas questões principais, uma posicional e a outra moral. Na questão posicional, a fé garante a vitória. A Bíblia diz que ele vence o mundo porque é nascido de Deus. Eu e você somos nascidos de Deus e a nossa vitória nos alcança por meio da nossa fé. Veja só, esta é a vitória, não é este é o vencedor. Esta é a vitória que vence o mundo. Qual é a vitória que vence o mundo? É a nossa fé. Fé em Jesus Cristo, Filho de Deus, o Messias. Hernandes Dias Lopes, citando John Stott, disse que João ressalta não a pessoa vitoriosa, mas o poder vitorioso. Não é o homem, mas o seu nascimento de Deus é que vence. O novo nascimento é um evento sobrenatural que nos tira da esfera do mundo em que Satanás governa para a família de Deus. E porque ele venceu, nós vencemos. A salvação foi concedida por ele, é preservada por ele, é consumada por ele. Por isso a Jesus Cristo a glória pelos séculos dos séculos. Amém. E não a nós que não tivemos participação nenhuma nesse processo de salvação. Aquele que nos deu vitória pela fé, nos preservará nele, e os falsos mestres não terão vantagem sobre aqueles que são guardados pelo poder de Deus. Porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Maior o Espírito que está na igreja, agindo na igreja, protegendo a igreja, do que o Espírito do anticristo que age por meio dos falsos profetas. Quem é de Deus é guardado por Deus, é filho de Deus, e ele já vence o mundo. O mundo não tem vitória sobre a igreja, em primeiro lugar, pela questão posicional dela. Ela é vitoriosa, ela vence tempo presente, ação contínua, o tempo inteiro, por causa da fé. E essa fé é uma fé que Deus dá, e Ele preserva, e Ele garante até o final. Nós somos vitoriosos em Cristo Jesus. Já temos vitória. Mas existe também a questão moral. A fé nos leva a vencermos o sistema de um mundo, meus irmãos, que é totalmente anti-Deus. Anti-Deus. Tudo o que há no mundo, o desejo da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida, isso tudo não procede do Pai, mas procede de um mundo que vai passar. Vai passar. E porque amamos a Deus, o mundo não deve mais exercer nenhum tipo de fascínio sobre nós. Estamos no mundo, mas não somos do mundo. A fé, ela nos faz olhar, meus irmãos, para o futuro. Ela nos faz olhar com os olhos totalmente clareados, iluminados pelo Espírito Santo, a compreender aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Ele e vivem no presente século de forma sensata, justa e também piedosa. Já vimos isso aqui, João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que não? Porque o amor do Pai, o amor do mundo, isso não vem de Deus. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne, soberba da vida, isso não procede do Pai, mas procede do mundo. Meus irmãos, todo aquele que ama esse mundo, o amor do Pai não está nele, ele não demonstra amor por Deus. Todo aquele que ama o mundo, ele se constitui um inimigo de Deus e não filho de Deus. Não alguém que foi nascido de Deus e por isso ama o seu pai, ama os seus irmãos e tem prazer em fazer aquilo que lhe agrada. Agora, quando eu tenho fé, quando eu tenho amor por Deus, quando eu tenho amor pelos meus irmãos, conheço a palavra e tenho prazer em agradar a Deus, naturalmente essa fé me fará vencer esse mundo, me fará ignorar as paixões do tempo presente
para aguardar com ansiedade e expectativa o que Deus tem preparado para mim e também para você. Veja o que 1 Coríntios 2, 7 a 12 diz. Olha só, que coisa linda. E é um texto tão mal compreendido para a gente. Você já ouviu alguém falar o seguinte: nunca olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nunca penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E isso as pessoas às vezes falam se referindo ao céu, dizendo que ninguém tem noção do que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas olha o que o texto diz, olha o que o nosso texto diz. Falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus preordenou desde a eternidade para nossa glória. Opa, peraí, para quem? Para glória de quem? Para nossa. A sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Olha o versículo 10. Mas o quê? Muda. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito. Revelou a quem? A nós, igreja. Olha que coisa, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo me foi dado para eu conhecer o que Deus tem para mim. Deus tem coisas grandiosas para mim. Eu olho para o futuro e digo, eu sei o que Deus tem preparado para mim. Esse mundo não me fascina. Eu posso viver no mundo, eu posso desfrutar de coisas desse mundo, como Eclesiastes diz que é dom de Deus e que deve ser desfrutado porque Deus se agrada disso, mas eu não posso amar o sistema. Eu não posso amar o mundo que se levanta contra Deus, contra a sua palavra, contra o seu povo. Eu não posso amar o pecado ao ponto de virar as costas para o sacrifício do meu rei que morreu numa cruz por mim. Não posso. Eu preciso olhar para aquilo que não se vê. Eu preciso olhar para aquilo que é eterno e não para aquilo que é transitório. Somos crentes, não andamos por aquilo que vemos, mas por aquilo que não vemos. As coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. Irmãos, Deus tem coisas extraordinárias para nós. Não troque o seu direito de primogenitura, entre aspas, por pratos de lentilha. Não troque a árvore da vida pela árvore do conhecimento do bem e do mal. Não troque o capacete da salvação pelo capuz da vergonha. Não troque a glória do céu pelas migalhas desse mundo. Isso não vale nada. Isso vai passar. Isso vai passar. Ame tanto a Deus que o brilho das coisas desse mundo se torne insignificante para ti. Lembre, o ouro que esse mundo cobiça não passa de asfalto no nosso lar. Não passa de asfalto no nosso lar. João viu e disse que no céu tinha ruas de ouro. A rua de quê? É ouro. Porque o que menos vale lá é o que o mundo mais busca aqui. É ouro. Irmãos, concluindo, sempre é tempo de crer em Cristo. Peça perdão pelos seus pecados e renda-se a Ele. Não sei como você chegou aqui, mas a Bíblia deixa muito claro, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Se você não crê que Jesus é o Cristo, você está perdido, você não é de Deus, você não nasceu de Deus, você não é filho de Deus. Você continua perdido nos seus pecados e o salário do pecado é a morte. Mas eu quero te dizer que o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Salvação é de graça, mas exige fé. Você precisa se arrepender do seu pecado e crer na pessoa de Jesus como o único, suficiente Senhor e Salvador da tua vida. Porque não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Coloque sua fé em Jesus. Creia nele e confesse ele como Senhor da sua vida. Segundo lugar, como igreja, irmãos, precisamos pregar o Evangelho.
para que as pessoas ouçam, creiam, confessem e sejam salvos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não ignore isso. Não passe mais um dia indo no mesmo posto, abastecendo com o mesmo frentista, sem falar de Jesus para ele. Não continue convivendo com as mesmas pessoas que você convive no seu trabalho como agente secreto 007, que ninguém nem sabe que tu é crente. Está com vergonha de Cristo? Está com vergonha do Evangelho? Está com medo de falar daquilo que pode salvar e transformar e dar vida eterna à pessoa que crê? Não existe bem maior que você possa fazer por alguém do que orar por ela e pregar o Evangelho a ela. Se você é nascido de Deus, empenhe-se para confirmar o seu novo nascimento por meio do seu amor por Deus, pelos seus irmãos em Cristo também. Ok? Paulo vai dizer que a gente deve dar prova da nossa eleição, confirmar a nossa eleição. Pedro fala a mesma coisa. João, em outras palavras, está dizendo isso aqui. Ele não está nem exortando a gente a amar, ele está dando afirmações categóricas do que é a verdade. Quem crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama o que o gerou, que ama a Deus, também ama aqueles que por Deus foram gerados, ou seja, os nossos irmãos na fé. É simples assim. E como eu sei que eu amo os filhos de Deus? Quando eu amo a Deus e guardo os seus mandamentos. É assim que eu sei que eu amo. Você precisa amar. Se você não tem amado a Deus e aos seus irmãos, eu queria realmente desafiar você a reavaliar a sua fé. Mas se você está na fé e por algum motivo não tem amado a Deus e aos seus irmãos, e isso pode acontecer, porque o amor, mesmo que presente, ele é crescente. Eu queria te desafiar, cresça nesse amor por Deus e pelos seus irmãos. Peça perdão. Se não tem lido a Bíblia, crie o hábito de ler as Escrituras, de orar, de caminhar com o Senhor, de caminhar com o povo do Senhor. Como é que eu amo meus irmãos? Andando com eles. E quanto mais eu amo, mais eu desfruto desse amor, mais eu cresço nesse amor, mais eu fico arraigado e alicerçado nesse amor, e é somente quando estamos em amor, vivendo conjuntamente, é que Paulo vai dizer em Efésios capítulo 3, que experimentamos com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Ou seja, a gente pode experimentar algo que o mundo não entende e que ninguém é capaz de entender na sua plenitude. Mas a igreja é capaz de experimentar vislumbres desse amor, dessa glória, dessa plenitude, quando ela está alicerçada e arraigada em amor. Você é nascido de Deus, então ame a Deus. Se você diz que é nascido de Deus e não encontra tempo para Deus, você não ora, você não lê a Bíblia, você não tem prazer de falar do seu amado, de estar na igreja para adorá-lo, eu queria que você reavaliasse a sua fé. Ame a Deus. Faça isso se empenhando para conhecer cada vez mais a sua vontade revelada na sua palavra, para poder cumprir tudo o que Ele ordenou. Se você ama a Deus, você vai querer fazer aquilo que agrada a Ele. Eu amo a Aline e eu preciso conhecer os gostos dela, para poder não correr o risco de dar um presente que ela vai odiar. Uma vez eu dei uma joia para minha esposa, ela disse, mas eu precisava de meia. Pronto, agora eu só dou meia, não dou mais joia. Estou brincando, ela disse, eu nunca falei isso. Falou, tá? O negócio que eu não gravei. Você precisa conhecer. Conheça a Deus e fale do seu amado. E tenha prazer em fazer aquilo que agrada a Ele. E, em último lugar, mantenha sua fé. Só por meio dela é que você vence o mundo. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Ah, pastor, mas tem regrinhas, né? Não, não tem regrinha. Não somos legalistas, também não acreditamos no ascetismo, não toque nisso, não faça aquilo. Essas coisas, de acordo com Paulo, em Colossenses 2, têm aparência de piedade, mas não tem poder nenhum. Nenhum para a vida cristã, nenhum contra a sensualidade. O que me faz vencer a sensualidade, o mundo, a sedução do mundo, sabe o que é? Claramente afirmado aqui nas Escrituras. É a minha fé. Aquele que crê, vence o mundo.
É a fé que vence o mundo. Não é outra coisa, não. É a fé. Mas se a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, então leia as Escrituras. Mantenha firme a sua doutrina, para que a sua fé não seja abalada. Quando os falsos mestres se levantarem e heresias se levantarem, você estará firme e você não será confundido. Mantenha a fé. Mantenha a fé. Vamos orar. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Quero agradecer ao Senhor, porque de fato, somos nascidos de Deus. Nós, os que cremos em Jesus como o Messias e o Filho de Deus. Nós que amamos o Senhor, que amamos os irmãos, que guardamos a tua palavra. Nós que pela fé temos vencido o mundo. Nós somos nascidos do Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela esperança, pela alegria, pelo consolo, pelo encorajamento que encontramos na tua palavra, de que os que estão em Cristo têm vencido o mundo. Vence o mundo, tanto posicionalmente como também moralmente. É o Senhor em nós que nos dá a graça e a vitória sobre todo esse sistema que se levanta contra o Senhor e contra o teu Filho. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor confirme, dia após dia, pelo teu Espírito, o nosso estado espiritual. Que nenhum de nós seja enganado, ó Deus, achando que somos algo que na verdade não somos. Se não temos colocado genuinamente a nossa fé em Jesus, que essa noite seja uma noite de salvação, de arrependimento, de perdão e de declaração de que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus. E que essa fé genuína possa ser demonstrada por um apego maior ao Senhor, um amor profundo aos irmãos e também, Senhor, uma guarda constante da tua palavra. Abençoa a tua igreja para que ela possa vencer esse mundo, olhando para as promessas e bênçãos que o Senhor tem reservado para o teu povo. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convido os irmãos a ficarem de pé, por favor. Meus irmãos queridos, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, o consolo e o poder do Santo Espírito de Deus repouse sobre cada um de nós, até o dia bendito e glorioso, quando estaremos para sempre com o nosso Senhor. Amém e amém.